Eu era católico, aliás, muito católico. Estava preparando-me para ir para o seminário, mas também era médium, que eu não sabia o que era. E na minha condição de médium, era uma vida bastante atrapalhada, porque o que eu via, o padre me dizia que era Satanás, e a voz dizia que Satanás era o padre, e que as vozes eram de Deus. E eu ficava numa perturbação. Chegava em casa, meu pai era um homem muito rigoroso, e dizia: pai, eu estou vendo morto. E ele dizia: se você continuar vendo morto, eu vou lhe matar de pancada, porque você é psicopata. E da nossa família, a família Franco, eu sei que tem alguém Franco aqui, porque na hora dos autógrafos diz: olha, eu também sou Franco, parabéns, minha prima. Muito bem. Então, nesse momento, ele dizia: se você provar que é um perturbado, eu vou lhe bater, vou lhe dar uma surra que você vai morrer. E aí eu quero ver quem é que vai lhe aparecer. Mas eu pensava que era coisa de pai, não é para intimidar. E certo dia desencarnou um vizinho nosso. E daí a horas o vizinho me apareceu. E eu fiquei apavorado, porque eu vi o homem morto e vi o homem remorto, porque já tinha morrido, estava de novo. E ele disse assim: pai, seu fulano está aqui. Ele pegou pela orelha, porque minha mãe dizia que Deus pôs orelha da criança para as mães pegarem. É proibido hoje bater, olhar, mas um puxavão de orelha é uma delícia. Quando o terrorista passa, a gente faz assim, e ele vem dançando balé até nós, dizendo assim: você repete isso, está doendo, mas é para doer. E vai doer mais porque a gente enrola um pedacinho. Ai, meu Deus. E eu vou ensinar e dar um beliscão de caranguejo. É o maior educador. Eu sei que não se pode bater, não se pode reclamar. Hoje, as crianças são tão sensíveis que, se a gente olha, ele fica neurótico. Então, as crianças todas boas e todos nós neuróticos. Que olhem para mim muito tempo, que eu pergunto: qual é o caso? Porque nós ficamos neuróticos. A gente já não descarrega mais das crianças, mas deixa para lá. Eu então me lembro que minha mãe, por exemplo, eu passava correndo, a mão dela alcançava qualquer distância e puxava. Então, para não doer, eu vinha de costa. E ela não sabia o que era balé, mas era uma notável para tocar a música. Então eu ficava dançando e ela tocando a música. Meu pai me deu uma surra, daquelas surras das 7 pragas do Egito. Devia haver uma praga a mais, a 8ª praga. Os pais darem uma surra suave das crianças a partir dos 2 anos. Dão uma surrazinha nas almofadas, porque Deus é tão sábio que pôs 2 almofadinhas nas costas da gente, né? A gente pega o demoninho, coloca assim nas pernas e toca tambor, mas ele fica ótimo. Pessoas me dizem: seu Divaldo, o que é que eu faço? Meu filho não me obedece. Eu pergunto: quantos aninhos tem? 2. Eu digo: então vá ao psiquiatra para ele dar uma surra em você, para você aprender a educar o monstrinho de 2 anos. Bem, se vê que eu estou exagerando. Mas é porque nós mudamos a nossa filosofia. Nós sabemos amar. Achamos que amar, o menino começou a rir, a gente já dá logo um computador, porque assim a gente se vê livre dele. E depois: meu filho é muito inteligente, ele já conhece todas aquelas teclas. Mas é para conhecer. Ele veio de lá da época do computador. Eu fui da época de datilografia. Até hoje eu não entendo o computador, é natural. Mas os nossos filhos já vieram tudo computadorizado. E então, nesse momento maravilhoso que faz a doutrina espírita, nos convoca à disciplina através do amor. Mas amar é principalmente a capacidade de dizer não. Quando nós amamos, nós negamos. Quando nós não queremos amar, não queremos trabalho, nós cedemos. Toda vez que eu cedo, na primeira é para me livrar. Mas que eu digo assim: de jeito nenhum. Mas de volta eu digo: de jeito nenhum. Mas de volta eu digo: de nenhum jeito. Aí eu mudo a frase: de nenhum jeito. Mas não. E aí calo, desencarno. A pessoa não pode exigir nada do desencarnado. Então, neste momento glorioso,
As vozes disseram: ninguém morre. Eu tenho uma vinculação não freudiana com minha mãe. Minha mãe foi uma alma tão gentil e tão bela que não desencarnou. Ela mudou de estágio. Minha mãe tinha olhos verdes. E muitas vezes eu penso que ela é mãe do Raul. Porque eu tenho esse olho de galinha. E Raul tem o olho de minha mãe. Que negócio é esse? Algo não está bem. Muitas vezes eu fico olhando bem para ele, para ver se o olho volta ao normal. Está lá o olhinho verde dele. E ele bem com o bracinho do lado, joga os olhos para a gente e conquista. Eu digo: meu Deus, eu tenho que aprender com o Raul a olhar. Minha mãe me deu esses olhos. Eu olhava e achava tão lindos, porque, claro, a família Franco é muito bonita, e eu não podia ser exceção. Como eu sou o último filho, eu fui aquele dandy. Ela me acarinhava, era um espírito muito sábio. Com ela eu aprendi as mais belas lições da vida. Ela também me batia, mas não era bater, não. Ela queria me castigar, tirava o cinto do vestido de pano e dizia assim: olha bem, grite porque eu vou lhe punir. E batia na janela. E aí eu gritava: oi, ela, pá! Eu dava outro grito. E me educou. Mas quando ela falhou, Deus disse: não, vamos cortar as asas. E aí vieram as doenças. Veio um câncer. E eu namorei o câncer. E não dei muita importância. Veio uma parada cardíaca. E também não dei importância. Porque o médico me disse: vocês não têm um mês de vida. Ele já morreu há muitos anos. E eu fui ao enterro. Orei por ele, disse assim: graças a Deus, antes ele do que eu, é natural. Pois bem, aí a mediunidade veio, foi indo, e minha mãe não entendia, nem sabia ler, mas era portadora de uma sabedoria. As palavras que ela dizia eram tão profundas como aquelas que mais tarde eu aprendi com Joana de Ângeles, na psicologia antiga e na psicologia moderna. Nós nos amávamos e nos amamos. E então, o nosso relacionamento era fantástico. Meu pai me batia, porque eu via os espíritos, e mãe colocava sal nas costas, porque ficavam aquelas marcas. Então, eu devo ter sido o único médium que desenvolveu a mediunidade através da chibata. Cada sessão eu apanhava um pouco. Aí, até o dia que eu não precisou mais apanhar. Porque quando eu completei 12 anos, meu pai me disse: é a última vez que eu vou lhe bater. A última vez. Porque senão eu vou terminar lhe matando. Você é teimoso. Esses demônios que lhe acompanham desejam a sua destruição e me dão raiva, porque ele tinha raiva dos espíritos. E os espíritos zombavam dele, me contavam até anedotas. Eu dava uma risadinha sem ele saber. Pois bem, nesse dia que ele bateu forte, ele deu uma parada, porque tinha pausa, né? Pausa número 1, pausa número 2. Era uma opereta. E eu estava esperando a segunda fase, que era mais penosa. Ele então me olhou e disse assim: meu filho, eu lhe amo muito. E eu disse comigo: e me bate. Imagine se não amasse. Ele me matava. Mas fiquei olhando para ele, eu não gostava dele, não. Não gostava nada daquele velhote antipático. Então, nesse momento, se aproximou um espírito e me disse, sorrindo assim: não fique triste não, Divaldo. Você vai dar um recado a ele. Eu sou Temístocles. Eu sou seu avô. Eu não conheci meus avós. Eu sou seu avô. E venho lhe dar uma boa notícia. Você vai dizer a Chico, meu pai chamava Francisco, que ele era um filho perigoso e mais do que você. Porque eu era muito calmo, só tinha um negócio de espírito. Você vai dizer a ele que eu nunca bati nele. E que a partir de hoje ele não vai bater mais em você. Porque se ele se atrever a bater em você, eu vou bater nele. Mas eu adorei. E então eu disse assim: pai, ele assustou. Eu estou vendo aqui o seu pai. Ele disse: o quê? Eu digo: seu pai. Você sabe que eu não conheço seu pai. Eu estou vendo o bigodinho dele, estou vendo o óculos, estou vendo a verruga que ele tem aqui. Aí o pai foi ficando pálido.
e começou a tremer. Ele está me dizendo que é seu pai e que se chama Temístocles. Aí eu dei uma melhoradazinha. Ele disse que o senhor nem me toque. Já foi pela minha conta, não é? Quem dá o recado dá uma melhorada. E então ele disse que nunca lhe bateu e o senhor não era flor que se cheire. Ele disse assim, meu pai está dizendo isso. Se não é seu pai, deve ser um mentiroso, mas eu não sei. Está dizendo que é Temístocles. Imagina um nome grego. Esse é o nome que se dê a gente da Bahia. A Bahia é Zé, Maneca, mas era Temístocles. E o velhote, o outro, ali ao lado dele, parecido. E ele dizia assim, continue dizendo que se ele se atrever a lhe bater outra vez, eu vou dar uma surra nele, vou botar na cama. Eu digo, ele falou ainda agora, né? Que se o senhor me tocar, que o senhor não vai se levantar nunca mais da cama. Estava familiarada, né? É claro que eu não era bobo. A única vez que eu tive de falar, meus irmãos, aquele homem bom e generoso me abraçou e disse assim, meu filho, me perdoe. É que eu tenho muito medo de que na nossa família digam que tem um menino louco. Você é louco, meu filho? Eu disse, não, pai. Eu penso direito, mas é que eles não me dão trégua. Eu estou vendo agora meu avô. O senhor pergunte o que quiser a meu avô. Pergunte qualquer coisa, ele era seu pai. Eu não sei o que vocês conversavam. Ele então, com lágrimas, me disse, Di, eu acredito em você, meu filho. Eu não sei porque me veio esta força para lhe bater. Eu sabia, né, dos obsessores que desejavam interromper a tarefa. E como eu também ouvia os obsessores, mas eu não sabia o que era obsessor naquela época. Então ele me abraçou e perguntou assim, você me perdoa? Eu olhei bem para ele. Meu pai era um homem muito bonito. Eu disse, pai, eu não perdoo. E por que não? Porque eu adoro o senhor. Ele disse, estou lhe batendo para evitar que você apanhe do mundo. Aí meu pai, que era um filósofo, disse, um filósofo falou que a disciplina que o pai não dá em casa, a polícia dá na rua. Então eu tenho que lhe educar. E quando ele estava morrendo dos meus braços, ele foi morar na mansão do caminho. E então ele me disse, Di, eu estou morrendo. Eu digo, está, pai. Ele olhou com lágrimas e perguntou assim, você já me perdoou? Eu disse, mas o que, pai? As surras que eu lhe dei. Eu digo, não perdoei. Mas por quê? Porque foram poucas. Aquilo que eu não aprendi com o senhor, o mundo tem me ensinado de uma maneira tão covarde que você não imagina. Porque na minha condição de médium, isso foi em 1956, eu tenho sofrido muito. O senhor não faz ideia. Às vezes eu não consigo dormir, porque eles não deixam. Ficam conversando, fazem zoada. Aí meu pai me disse, se tudo isso que você diz é verdade, quando eu morrer, eu vou continuar seu pai. E não vou deixar ninguém se aproximar de você. Eu digo, não faça isso, porque tem os bons, mas os bons compreenderão. E morreu meu pai. Morreu. E eu tinha uma palestra na cidade de Santa Catarina, uma cidade que era uma ilha chamada São Francisco. Hoje ela está ligada ao continente. E eu fui fazer uma palestra lá, em Florianópolis, e falei no SESI. O SESI tinha um mezanino. E então, quando eu estava falando sobre a morte, meu pai havia desencarnado há 5 dias. Eu olhei para o mezanino e fiquei na dúvida se eu estava vendo ou não. A distância era muito grande. Mas alguém me acenava. E a distância fica difícil de distinguir. Então eu vi que aquilo se deslocou e ele estava defronte de mim, a 2 metros. E ele disse assim, meu filho, diga para eles, é verdade, ninguém morre, só há vida. E diga que ninguém deixe de penetrar no Evangelho de Jesus. Eu lia o Evangelho de Jesus, meu filho, e era por isso que eu lhe aplicava as sovas,
para tirar o demônio de você. E então ele conversou, e a partir daí eu o vejo, no mínimo, 2 vezes por semana. Ele me dá notícias desde 1956. E aí se passou o tempo, eu continuei com a minha mãe,